Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria, um prazer estar aqui mais uma vez no canal do pastor Edivaldo Bueno para podermos juntos estarmos aqui meditando nas lições bíblicas da escola dominical. Nós estaremos comentando a lição de número 11 do dia 17/3/2019 para a classe dos jovens. Então nós vamos estar vendo aí o título Moisés, um líder vitorioso. Esta lição, como vocês sabem, nós estamos aprendendo aí o tema Rumo à Terra Prometida, a peregrinação do povo de Deus no deserto, no livro de Números. Então nós vamos estar vendo hoje Moisés, um líder vitorioso. É uma bênção ter vocês aí acompanhando esses temas maravilhosos que nós estamos aqui trazendo no canal do pastor Edivaldo. E essa também seja mais uma aula abençoada para você, para sua classe, enfim, que Deus prossiga abençoando você. Continua ligado no canal do pastor Edivaldo, curta o canal, para nós é uma alegria, um prazer nos dirigirmos a vocês. Então o tema de hoje, Moisés, um líder vitorioso. Quando nós aprendemos sobre Moisés, esse personagem tão importante na Bíblia, nós encontramos lições maravilhosas para nós, quando nós olhamos a vida de Moisés e os exemplos por ele deixados. Por exemplo, nós vamos ver que Moisés, ele foi um estadista. Tá? Quando nós lemos Êxodo capítulo 20, os irmãos vão ver isso. Moisés é quem representava a nação diante de Deus. Moisés, ele foi um líder exemplar, como líder exemplar, ele guiou o seu povo da melhor forma possível. Ele foi um líder exemplar que guiou o povo de Deus. Deus o chamou para liderar a nação, para guiar a nação do Egito até a Terra Prometida. E quando nós falamos dessa peregrinação, nós vamos ver que tudo isso era plano de Deus. Desde desde Abraão, quando Deus chama a Abraão, nós vamos ver que Deus faz uma promessa a Abraão. E diz: Abraão, a tua semente vai herdar a terra que você está pisando aqui. Eu darei a tua descendência e eles serão de números incontáveis. Enfim, Deus renova essa mesma aliança, essa mesma promessa a Isaac, posteriormente a Jacó, e nós vemos que agora Deus cumpre isso usando Moisés como líder que tiraria este povo da escravidão do Egito e os levaria até a Terra Prometida, ok? Então Moisés foi esse líder aí exemplar, tá? Outra coisa importante, nós vemos Êxodo capítulo 15, por exemplo, também no Salmo de número 90, nós vamos ver que Moisés, ele também era um poeta. E quando nós vemos lá no capítulo 15, o cântico do mar, por exemplo, né? Moisés, logo após a travessia do Mar Vermelho, a Bíblia vai dizer que Moisés, ele cantou o cântico de Moisés. Outra coisa importante acerca de Moisés, além de estadista, Moisés, além de líder exemplar, Moisés, além de poeta, Moisés também foi servo. Eu acho lindo isso, porque às vezes tem pessoas que querem muito status, muito nome, muita posição e esquece que todos nós devemos ocupar essa posição no reino de Deus. Servo. Moisés, ele foi um servo fiel. Tá? Outra questão muito importante acerca desse grande líder é que ele também era um intercessor. Por várias vezes Moisés se colocou entre o povo e Deus,
tá? Para que a mão de Deus não destruísse o povo, Moisés intercedia pelo povo. Moisés buscava a Deus pelo povo. Então Moisés, ele era um líder intercessor, um líder que intercedia pelo povo. Oxalá que todos os líderes que estão nos acompanhando aqui no canal sejam líderes como Moisés, intercessores, tá? Moisés também, além de todas essas qualificações já faladas, Moisés também era legislador. Foi Moisés e através de Moisés que a lei foi entregue ao povo de Israel. Então, essa nação que Deus estava formando, essa nação que Deus tinha levantado, Deus faz um pacto, uma aliança com essa nação, e este pacto, esse acordo entre Deus e o seu povo, existia ali essas questões que eram da legislação, a lei que era, olha, Deus disse, eu faço uma aliança com vocês, eu faço um pacto com vocês, mas vocês vão precisar cumprir os requisitos desse contrato, desse acordo, desta aliança. E Moisés foi o legislador, aquele que atuou nas questões legais entre Deus e o seu povo. Então nós vamos estar vendo aí que no primeiro tópico, falando sobre a jornada de Moisés. Um homem com ideal. Todo líder, ou todo bom líder, ele entende que ele não é líder por acaso. Por que eu sou líder? Por que eu ocupo essa posição? Por que eu estou aqui? Tá? Moisés não tinha esse pensamento. Moisés, ele tinha um ideal. Eu fui chamado para conduzir este povo à terra prometida. Esse era o ideal de Moisés. E Moisés empenhou todas as suas forças nisso, nesse chamado. Moisés empenhou todas as suas forças em cumprir esse objetivo, esse ideal da sua vida. Moisés levantava de manhã pensando nesse ideal. Moisés, ele ia almoçava pensando nesse ideal. Moisés ia dormir pensando nesse ideal. Eu fui chamado com um propósito. Eu fui chamado com um objetivo. E eu devo cumprir o propósito pelo qual fui chamado. E meu ideal o meu objetivo é levar esse povo, conduzir esse povo até a terra prometida. Nós vemos que aos 40 anos, Moisés ele já sentia esse chamado. Moisés, a Bíblia vai dizer que ele foi criado em toda a ciência do Egito. Lembra lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 7, o versículo de número 17 a seguir lá, os irmãos vão ver que Estevão, quando ele estava lá discursando para o povo daquela época ali, aliás, Estevão, após esse discurso, ele foi morto, foi o primeiro mártir da igreja. Então, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, versículo 17 a seguir, os irmãos vão ver que Estevão, ele lembra os judeus daqueles dias que estavam o ouvindo exatamente sobre a vida de Moisés. Ele fala a história de Moisés ali em poucas palavras, dizendo, olha, Moisés ele foi criado em toda a ciência do Egito. E Moisés, uma vez que ele tinha todo o conhecimento do Egito, os irmãos sabem que o Egito, nos dias de Moisés, dominava muitas questões relacionadas à medicina. Por exemplo, o próprio Jacó, quando vamos ver o último capítulo de Gênesis, vamos ver que Jacó ele teve o corpo embalsamado pelos médicos. Então, a medicina do Egito era muito avançada naquela época, a própria engenharia civil também muito avançada, a astronomia também, enfim, a arquitetura, tudo isso Moisés foi ensinado. A Bíblia vai dizer que ele foi formado instruído em toda a ciência do Egito, o conhecimento do Egito. Moisés absorveu isso. E quando ele tinha 40 anos, diz Estevão lá no versículo de número 23 do capítulo 7 de Atos, que Moisés ele foi até os seus irmãos. Tá? A Bíblia vai dizer isso. Esse mesmo texto aí do capítulo 2, versículo 11 ao 14 de Êxodo. Moisés sendo já velho, ou Moisés já com 40 anos,
Estevão diz. Quando a gente analisa esses dois textos em paralelo, um texto vai trazer a explicação do outro. Então, lá em Êxodo, Moisés sendo já velho, Êxodo capítulo 2, versículo 11 ao 14. Moisés sendo já velho. Atos capítulo 7, versículo 23 diz, Moisés já com 40 anos, ou seja, já estava formado, já tinha todo esse conhecimento, já era um homem gabaritado, um homem no que diz a ciência, ao conhecimento, à formação acadêmica, ele era um homem preparado. Então ele achou, visitando seus irmãos, ele foi visitá-los justamente com essa intenção. Ele queria que os seus irmãos entendessem que era ele, o homem que Deus iria usar para libertar Israel do Egito. É isso que Estevão diz lá. Então, só que, quando nós lemos no capítulo 2, versículo 11 ao 14 de Êxodo, os irmãos vão entender que os seus irmãos disseram, olha, quem te colocou como juiz? Quem te pôs como juiz? Eles não reconheceram, não aceitaram e ainda lembraram ele, olha, você matou o egípcio aí, você vai fazer com nós do mesmo jeito? É assim que você vai ser o nosso líder? Então Moisés teve que fugir, sair correndo para o deserto. E no deserto de Midian, Moisés tinha 40 anos quando vai para lá. Moisés passa lá mais 40 anos no deserto. E ao fim desses 40 anos, é interessante lembrar que ao final desses 40 anos lá no deserto, Moisés agora com 80 anos, Deus então chama Moisés lá na sarça ardente. Deus chama Moisés e quando Deus fala, Moisés, agora eu vejo você como um homem preparado para cumprir o meu propósito. Você achou que estava preparado com 40 anos, ele não entendeu o tempo de Deus. Não é que ele não tinha sido chamado, ele entendeu que ele era chamado. Só que o que faltava era ele entender o tempo de Deus. O tempo de Deus na vida de Moisés veio 40 anos depois. 40 anos de deserto, pastoreando lá no deserto. Então, Deus não queria o Moisés acadêmico, o Moisés formado, o Moisés cientista. Deus queria que Moisés ele entendesse o que é ser pastor. Deus queria que Moisés entendesse o que é ser dependente de Deus. Então, Moisés agora, quando é chamado lá, ao final desses 40 anos, ele já com 80 anos, ele diz, olha, eu não sou preparado, eu não sou o homem certo, eu não sou o homem que o Senhor quer. Ele, com 40 anos, ele entendia que ele tinha tudo o que Deus precisava, mas agora com 80 anos ele diz, olha, eu não sou o homem certo, eu não tenho capacidade. Mas é exatamente isso que Deus quer num bom líder. Um homem que dependa inteiramente de Deus. Um homem que saiba que Deus é quem é na nossa vida. Deus é quem pode e não nós mesmos. Então Moisés passa esses outros 40 anos lá no deserto e então Deus o chama. Deus o capacita, Deus faz dele esse grande líder que vai adiante do seu povo. Ok? Então eu acho muito interessante nós frisarmos isso aqui, tá? Agora, Moisés, a Bíblia vai classificá-lo como um homem que não desiste facilmente de seus projetos de vida. Aliás, isso está na lição. Tá? Moisés, ele não desiste facilmente. Todo bom líder, ele tem objetivo, tem o ideal e ele não desiste, não abre mão de seus ideais. Então, se você tem um ideal, tem um propósito a realizar na obra de Deus, se Deus colocou no seu coração um chamado específico, não desista disso. Entenda que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Pode não ser hoje o tempo de Deus na sua vida, mas não desista do seu ideal. Se foi Deus que colocou isso ao seu coração, saiba que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele colocou no seu coração e usar você para que isto seja realizado para a glória dEle. Então, outra coisa interessante, um homem que também cometeu erros. O fato de a Bíblia dizer que Moisés era o homem mais manso da face da terra, os judeus reconhecer a grandeza de Moisés, entendeu? O próprio Jesus, ele quase foi apedrejado quando Jesus falou, antes que Moisés fosse, eu sou. Porque o judeu não aceitava ninguém tocar em Moisés, porque por causa da consideração e da grandeza da liderança de Moisés. Moisés era um homem muito reconhecido pelos judeus. A Bíblia vai dizer que Moisés, igual a ele, não houve outro profeta.
um homem que falava com Deus cara a cara, tá? Tem textos na Bíblia que nós vamos ver isso, Números, capítulo de número 12, versículos 7 e 8, vai dizer que Moisés falava com Deus cara a cara, entendeu? Então, não houve homem como esse entre os profetas. Um líder que era um líder exemplar e abençoado por Deus. Porém, isso não quer dizer que ele não errou. Moisés errou, tá? Moisés errou. Mas eu acho muito interessante que a lição vai dizer que Moisés ele conduzia milhões de pessoas. Entraram 70 almas no Egito com Jacó, e quando saíram do Egito, saíram milhões, mais de 2 milhões de pessoas, contando as mulheres e as crianças. Agora imagina um homem sendo usado para liderar esses milhões de pessoas. Cada pessoa com a cabeça, cada pessoa com uma interpretação, cada pessoa com uma visão diferente da outra, cada pessoa com a sua razão, entendeu? Então Moisés ele tinha que liderar esse monte de gente e a Bíblia, quando nós analisamos o Êxodo, nós vamos ver que esse povo era um povo duro de coração, uma dureza de coração tremenda, e Moisés era líder desse povo. Agora, essas circunstâncias, elas não justificam os erros. Ah, Senhor, é como Adão, né? Eu errei por causa da mulher que o Senhor me deu. Entendeu? Isso não justifica a responsabilidade de Adão. Entendeu? O fato da mulher ter errado e dado fruto para ele. Não justificou. As circunstâncias não justificam os nossos erros. Ah, eu errei porque o liderado, o grupo que eu lidero, tomou a iniciativa lá e eu acabei indo junto, eu errei por causa deles. Não, isso não justifica. Tá? O fato do povo ser um povo duro, o fato do povo também errar, e muitas vezes errar muito feio, ao ponto de Deus querer exterminá-los, não justifica o erro de Moisés. Tá? E Moisés era um grande líder e ponto. Foi um grande líder e ponto. Um homem exemplar, ponto. Porém, a Bíblia vai mostrar, a Bíblia não omite os erros de Moisés. Tá? Agora, é interessante que quando nós analisamos Moisés como esse líder, que ele achava que ele era um grande líder quando ele tinha 40 anos e tal, e ele tinha esse orgulho no seu coração, né, de eu sou preparado e eu sou o líder, mas Moisés teve que abrir mão da ciência, da formação acadêmica do Egito, de tudo isso, para se tornar pastor de ovelhas. Acho muito interessante isso. E por quê? Porque a Bíblia diz, tem um texto de Gênesis, do capítulo 46, e os versículos 31 ao 34, quando os hebreus vieram encontrar com José lá no Egito, e José orientou eles, olha, quando vocês forem chegar diante de Faraó, eu vou falar com o Faraó lá, que vocês são homens do gado, são pastores, desde a infância. E vocês confirmem isso para Faraó. Olha, Faraó, nós, desde que nós nascemos, não somente nós, mas nossos pais somos pastores, nós cuidamos de gado, é o que nós fazemos. E termina o versículo de número 34 dizendo o seguinte, dizendo, por quê? Porque para os egípcios, todo pastor de ovelha era abominação. Então Moisés sai do homem que era um possível substituto de Faraó, um príncipe do Egito, formado em toda a ciência do Egito, ele sai dessa posição para uma posição de alguém que era uma abominação para os egípcios. Ele foi se tornar pastor de ovelhas. Então Deus queria dizer, olha Moisés, eu vou te esvaziar daquilo que você tem. E você vai ser para mim uma bênção, um líder exemplar. Tá? Mas isso não isenta Moisés dos seus erros. Moisés, ele errou. Tá? Por exemplo, Números capítulo 20, versículo 7 ao 11, vai dizer que Moisés feriu 2 vezes a rocha, quando na realidade era só para ele tocar na rocha. Mas por conta das circunstâncias, o líder não pode se deixar levar pelas circunstâncias. Por conta das circunstâncias daquela ocasião, Moisés acabou ferindo a rocha 2 vezes. A rocha jorrou água,
mas Deus, ele chamou a atenção de Moisés de forma muito grande, ao ponto de esse episódio do capítulo 20 de Números, esse episódio foi um marco para impedir que Moisés entrasse com este povo na terra prometida. Tá? Então, todo erro, nós precisamos entender que existem as consequências. Moisés errou e ele recebeu as consequências dos seus erros. Mas esse erro não tirou dele o brilho de uma liderança exemplar. Tá? Também vai mostrar aqui um homem que aceita parar. É interessante isso porque existem líderes que eles não aceitam parar. Eles acham que parar seria motivo de humilhação. Moisés não viu dessa forma. Parar para Moisés não foi um ato de quem está abrindo mão do ministério, abrindo mão da chamada. Parar para Moisés, ele entendeu que Deus, ele tem um tempo do início e o tempo do fim para nós e para o nosso chamado. Moisés compreendeu isso e Moisés entendeu que chegou o tempo de parar. Quando Deus diz, olha Moisés, você não vai entrar com esse povo na terra. Você vai conduzir eles, tá, a terra até o limite de Canaã lá. Você vai avistar Canaã, mas você não vai entrar com eles. Eu te chamei e você vai cumprir esse chamado. Seu chamado é levá-los até lá as planícies do Jordão. A partir dali você não vai. Moisés quis até questionar, conversar com Deus sobre o assunto, mas Deus diz, basta. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 26. Basta. Não vou falar com você mais sobre isso. Por quê? Deus tem um tempo determinado para que a liderança acabe. Então, existem muito líder, principalmente nós estamos falando aqui de jovens, né? Principalmente nesse meio, entendeu? Nessa faixa etária, muitos líderes que estão começando agora, né? Ainda tem muito para gastar-se na obra de Deus ainda. Então, mas isso não quer dizer que a sua liderança ela não acabe um dia. A sua liderança ela não tenha fim um dia. Por quê? Porque Deus tem coisas maiores e mais sublimes para nós. Nós não entendemos o tempo de Deus. Então, Moisés, ele soube entender que o seu chamado chegaria ou chegou ao fim. Tá? E Moisés foi o servo fiel e entendeu essas questões. Moisés entendeu o basta de Deus. Moisés entendeu que chegou a hora de parar. Tá? Então, aceitar que chegou a hora de parar não quer dizer que ele deixou de ser um bom líder. O bom líder também é aquele que aceita a hora de parar. Tá? Moisés ele foi esse servo submisso e fiel ao Senhor até o fim de seus dias. É interessante porque quando nós lemos aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, os irmãos vão ver que no capítulo 31 aqui do livro de Êxodo, os versículos 1 ao 8, nós vamos ver a grandeza de Moisés como líder, quando ele se refere ao povo, olha, eu já estou com 120 anos e a minha liderança chegou ao fim. Mas olha as palavras de Moisés. As palavras de Moisés foram palavras animadoras para o povo, entendeu? Então Moisés anima o povo, Moisés encoraja o povo e Moisés chama Josué. A Bíblia vai dizer que no versículo 6 ele anima o povo, dizendo, esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é que vai contigo, não vos deixará, nem desamparará. E no versículo 7, ele chama agora Josué, que seria o seu substituto. E ele faz da mesma maneira Josué. Josué se esforça, Josué. Josué anda com Deus. Josué, você vai liderar esse povo, então anima-te.
porque você vai entrar com esse povo na terra prometida. Então veja bem, irmão, como que Moisés, que líder exemplar, que soube entender, olha, o meu tempo chegou ao fim e agora é você, mas seja um homem de Deus. Moisés estava ali abençoando o povo, Moisés estava trazendo palavras de bênção, não como aquele líder que acha, eu não devia sair, o meu tempo não chegou ao fim ainda, e sai brigando, sai amaldiçoando. Moisés, pelo contrário, irmão, Moisés ele sai abençoando o povo e o seu substituto. Então, ele era um líder exemplar, um homem que aceita parar. E no segundo tópico, nós vamos ver Moisés, um homem à frente do seu tempo. Tá? Um homem à frente do seu tempo, um homem de sucesso. Tem até aqui um texto na lição, que certa feita alguém chegou numa atriz famosa e disse, uma atriz famosa, um repórter, né? E ela respondendo a esse repórter, ela disse, se eu sou uma lenda, como você diz, por que estou tão sozinha? Vou lhe dizer uma coisa, tudo bem se for uma lenda que você tenha por perto alguém que te ame. Então, o sucesso é algo que não se compra, não se deve comprar. Muitas pessoas têm um nome famoso, adquiriu status, aquela coisa toda, mas tudo isso à custa de empurrão daqui, empurrão dali, jeitinho daqui, compra ali, mas são pessoas que na realidade interiormente elas sabem que estão sozinhas, sabem que chegou até onde chegaram porque usou de mecanismos. Mas o verdadeiro sucesso, aliás, esse sucesso que fez Moisés, ao ponto de que lá nos dias de Jesus e até os dias de hoje nós lembramos desse grande líder, foi o fato dele ser um homem fiel, um homem obediente, um homem que ele em tudo que pôs na sua mão para fazer, ele fez com excelência. Um homem que ele desempenhou bem as suas tarefas, o papel que lhe foi colocado. Moisés ele foi muito bem, se destacou como legislador, como poeta, ele se destacou com muito sucesso como o libertador de Israel. Enfim, Moisés, a Bíblia vai dizer, aliás, aqui na próprio texto do dia, né? Deuteronômio 34, versículo 10, e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Veja como Moisés era um homem que fez esse sucesso. Mas vejam, esse sucesso diferente do sucesso que a gente vê no mundo, um sucesso comprado. Pelo contrário, ele foi um sucesso de uma pessoa que não usou recursos para isso. Pelo contrário, foi os seus atos, tá? Foi aquilo que ela empenhou bem, desempenhou bem o papel e por conta disso houve esse reconhecimento, tá? Então, o Deuteronômio capítulo 34, versículo 10 vai dizer, homem que falou face a face com o Senhor, tá? E se nós esticarmos a leitura do capítulo 34, versículo 10, aí esticarmos o versículo 11 e o 12, os irmãos vão ver que vai dizer lá, versículo 11, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas, nem semelhante a ele em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e todos os seus servos e a todos na terra, e em toda a mão forte e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de Israel. Então, nós vemos aí um homem de sucesso, um homem que ele desempenhou bem, ele desempenhou bem a obra que foi lhe dada a fazer. Tá? Conforme eu já citei aqui, Números capítulo 7, versículos 7 e 8, nós vamos ver lá que Moisés ele desempenhou tão bem esse papel, ele chegou ao ponto de ser dito dele lá, o próprio Deus, foi o próprio Deus deu testemunho dele. Deus dizendo, olha, quando houve lá aquela rebelião lá, e alguém dizia, nós também somos profetas, nós também somos o povo de Deus, porque Deus vai falar só através de Moisés.
Então Deus entra em defesa desse grande líder, dizendo, olha, qual de vocês é como Moisés? Que eu falo cara a cara. Então o próprio Deus dando testemunho dessa liderança de Moisés. Tá? Aqui em Deuteronômio, no capítulo 34, os irmãos vão ver que não tem, embora seja Moisés o autor, com inúmeras provas, Moisés era o autor do Pentateuco, o capítulo 34 de Deuteronômio é alguém que está escrevendo acerca de Moisés. Alguém está dando testemunho desse grande líder aqui, tá? É como se alguém estivesse escrevendo o final, a conclusão do livro de Deuteronômio e mostrando quem de fato foi Moisés, tá? Um homem bem-sucedido, um homem de sucesso. Interessante também, porque ainda nesse tópico aí, no segundo tópico, e tem o segundo subtópico, uma referência para a sua geração. É isso que o líder precisa entender. O líder precisa ser referência. O líder, ele não pode ser aquele líder que o povo é que vai moldá-lo. Que aquele líder que ele lidera para o povo. Tá? O povo, Arão falhou dessa forma. Tá? Moisés, ele se manteve firme, tá? Como exemplo, tá? E como referência para a sua geração. Tá? Então Moisés, ele era uma referência, tá? Por exemplo, na história do direito, quando nós lemos as questões legais, tá? O código legal deixado por Moisés, embora seja a palavra de Deus, tá? Mas quando nós analisamos, não sei se você talvez conheça, já ouviu falar sobre os hititas, os povos hititas, quando quando José foi para o Egito, e o faraó daquela época era da descendência dos Ixos. Os Ixos eram os povos semitas. Tá? Então vamos ver lá, Noé teve os 3 filhos, né? E aí, dos seus filhos lá, vamos ver o Sem, certo? E de Sem se ramificou. Tá? Irmão, vamos ver lá que de Éber saiu os hebreus, mas teve os outros filhos. Tá? E desses outros filhos surgiram aqueles que nós conhecemos como Ixos. Tá? Então tinha lá Sem, Cã e Jafé, né? Os filhos de Noé. Mas de Sem saiu Éber, que deu da descendência dos hebreus, mas os demais filhos de Sem apareceu os Ixos, que eram o faraó do período que José. Por isso eles foram bondosos com os hebreus, por conta dessa parentesco lá atrás. Tá? Mas depois de um dado período, veio os hititas. Os hititas, eles nem conheciam José, nem conheciam os hebreus. Pelo contrário, era um povo cruel. Tá? Um povo cruel. Então, esses hititas, quando eles dominavam as nações vizinhas, havia ali um acordo, um contrato de vassalo, ou seja, vocês agora vão servir a nossa nação, vão servir ao Egito, e entre nós e vocês vai ter um contrato legal. Então é muito parecido quando nós lemos o livro de Êxodo com esse contrato hitita. Tá? Então Moisés era um homem que dominava essas questões legais. Tá? Moisés, ele era um homem que, conforme a Bíblia diz, ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Então Moisés, ele era um exemplo. Moisés era um exemplo. Moisés, ele foi uma referência para todos da sua época. Não somente como referência como líder, né, mas como pessoa. Era uma pessoa muito dedicada e diz a história aí que o próprio Moisés foi quem organizou o alfabeto hebraico, tá, nos seus dias. Então vejam bem, então ele foi uma referência nas questões legais. Tá? Como profeta, a Bíblia vai dizer que não houve mais profeta maior do que Moisés. Veja a referência que Moisés era para os profetas. Os demais profetas que vieram depois, tá? Então, ele era o homem mais manso da face da terra, mais manso, não tinha mais manso que ele. Então, ele era uma referência, tá? Então, Moisés, de fato, foi uma referência para as pessoas, a sua geração, como também vindouras, tá? Moisés era um homem fiel em toda a casa de Deus, a Bíblia vai dizer isso. Moisés
era um servo fiel, tá? Enfim, uma referência para a sua geração. Também um homem que cumpriu a sua missão, tá? Moisés, ele entendeu que o seu tempo, o tempo que Deus determinou para ele, teve início e teve fim. E Moisés fez exatamente aquilo que Deus pediu para ele, tirando os seus erros, né? Que a Bíblia não omite os seus erros, mas Moisés soube empenhar até o fim, cumprindo o seu chamado. É isso que nós vemos no capítulo 31 do livro ali de Deuteronômio. Moisés, ele mostrando isso, tá? Aliás, a Bíblia vai dar testemunho disso no capítulo 11 da carta aos Hebreus, lá no versículo 23, a seguir, quando vai falar lá de Moisés. Moisés, ele entra na galeria dos heróis da fé. E Moisés entra nessa galeria não por acaso. Ele entra naquela galeria por quê? Porque Moisés foi um homem que cumpriu a sua missão. Que eu e você, que nós sejamos líderes que venhamos a cumprir a nossa missão. Você está cumprindo a sua missão? Glória a Deus por isso. Cumpra o seu chamado, tá? Tem até um louvor que diz que o meu chamado é maior. É maior do que aquilo que o mundo me oferece, é maior do que os prazeres do mundo, é maior do que as coisas relacionadas a esta vida. Então, se você foi chamado, priorize o seu chamado, cumpra o chamado. E para nós encerrarmos aí, no terceiro tópico, a última batalha de Moisés. Tá? Quando nós falamos aí, a última batalha de Moisés, a última missão, tá? Quando o povo de Deus, eles precisavam avançar, tá? Avançar, e é interessante que nós vamos ver aí que houve uma guerra contra os midianitas, tá? E houve um erro fatal. Não por Moisés, mas pelo próprio povo. A ordem de Deus era: exterminem esse povo. Por quê? Porque Deus sabia o que esse povo poderia causar para a nação de Israel futuramente. Tá? Então a ordem de Deus era essa, que eles exterminassem o povo. Que eles exterminassem todo aquele povo. Tá? Não era para que eles deixassem ninguém. Tá? Mas o povo de Israel tomou a decisão de poupar ali as mulheres, poupar aquelas mulheres dos midianitas, só que foram essas mulheres poupadas, por isso que é um erro, o tópico aqui vai dizer de um erro fatal. Essas mulheres poupadas foram as mesmas que nós vemos lá no capítulo 31 de Números, os versículos 15 a seguir lá, e vai mostrar que foi por conta delas que o povo recebeu uma praga. Por quê? Porque essas mulheres foram usadas para que os homens de Israel se unissem a ela através do ato sexual, enfim, e assim eles cometessem abominação diante de Deus. E por conta disso, Deus julgou a nação naqueles dias por causa desse erro fatal. Tá? Agora, após esse erro, Deus exigiu deles uma purificação. Deus exige uma purificação. Números, capítulo 31, versículo 19, Deus mais uma vez está demonstrando ao seu povo a importância da obediência e da santidade. E ainda hoje, Deus, ele exige de nós isso. Israel foi um povo que Deus exigiu: vocês são um povo meu. Eu escolhi vocês dentre as nações para vocês me representarem. Para através de vocês eu revelar o plano de salvação que desde lá do Éden Deus já havia dito e prometido. Então vocês foram escolhidos. Só que eu preciso que vocês sejam santos. Eu preciso que vocês sejam separados. Eu preciso que vocês cumpram os requisitos e a lei que eu determinei para vocês, que vocês sejam santos para mim. Da mesma forma, Deus, ele exige de nós como igreja. É por isso que Pedro vai dizer, lá no capítulo 1 da primeira carta de Pedro. Os irmãos vão ver lá que Pedro vai dizer que nós também devemos também ser santos em toda a nossa maneira de viver. Ou seja, em tudo o que fizer. Nós devemos também ser santos. Tá? Deus, ele continua exigindo santidade de nós. Deus continua exigindo purificação de nós. Então, a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor a Deus, ele é acompanhado de santificação, de santidade. Deus vai nos receber, Deus vai nos aceitar quando nós também nos
santificamos, nós também nos purificamos. Então Deus exige isso de nós. Então, para que nós sejamos abençoados, para que nós sejamos prósperos por Deus, em todo sentido, né? Para que nós sejamos aceitos por Deus, para que o seu louvor, a nossa adoração, para que a sua liderança seja aceita por Deus, nós precisamos lembrar que Deus exige santidade. Deus exige purificação de nós. Então Moisés, um dos seus últimos atos, ele foi usado justamente para isso, nessa última missão, para mostrar que o povo, mostrar para o povo a importância da purificação e da santificação diante de Deus. Meu irmão, minha irmã, que Deus em Cristo continue abençoando você, continue abençoando a sua liderança, continue te abençoando como professor, abençoe a sua classe e a aula que você dará. Que tudo aquilo que nós falamos aqui possa ser útil para a sua aula. É um prazer para nós poder estar aqui, é um prazer para mim poder estar aqui falando no canal do Pastor Divaldo. Que Deus continue te abençoando. A paz do Senhor Jesus.